Boa noite, caros colegas, né? Nelson falando e obrigado por estarem do outro lado. Bem, eu estou aqui com o objetivo de mostrar algo muito simples em função do e-mail na qual recebi em nome de um colega. Eu gostava de partilhar essa informação com outros colegas, provavelmente que estejam a passar por mesmos problemas ou que um dia possam vir passar por estes problemas, apesar de ser uma coisa muito simples. Às vezes, nos engenheiros, são essas coisas simples que acabam por nos deixar sempre cair. Verifiquem que o colega aqui pede alguma ajuda no sentido da dificuldade que ele está a ter, por exemplo, ao trocar, né, a palavra passe do user administrador, né, nesse caso no servidor Apache, na qual ele utiliza um método, né, este que nós estamos a ver aqui, na qual não está a ter sucesso. Bem, o método não está correto, né? Não estamos a dizer que o método esteja errado, ele está correto. O facto desse método estar correto e porque que ele não funciona? Não funciona porque a forma que foi desenhado o próprio banco de dados do nosso colega ou do projeto do colega é porque ele foi normalizado, ou seja, a normalização foi acautelada para que efetivamente os dados na qual é inserido na tabela ou no banco de dados sejam criptografados. Uma vez que os dados estão criptografados, obviamente que vai ter dificuldade em fazer as correções ou atualizações ou modificações, por exemplo, caso esqueça alguma coisa. Por isso é que nós estamos a ter essas dificuldades, porque ele esqueceu algo de extrema importância, apesar de ser muito simples, que nos permite com que os dados inseridos numa determinada tabela no banco de dados sejam automaticamente criptografados. Ok? No sentido, então, de aceitar a normalização do próprio banco de dados. Para o efeito, sem mais demora, então vamos ao que nos interessa. Eu tenho aqui um ambiente, né, localhost para simulação, porque ele diz que eu estou a utilizar o servidor Apache, nesse caso entendemos como se fosse o XAMPP, o MAMP, entre outros que existem, ok? Então vamos ao que me interessa. Vou fazer aqui a seleção nesse contexto do meu banco de dados, né, simulável chamado Sumba, beleza? E feito isso, vamos fazer aqui um select em função, né, do que lá está, para a gente ver então como está o meu banco de dados. Verifiquem que aqui tem simplesmente um único user, certo? E esse último user foi feita a alteração, por exemplo, no dia 24 de 2019. Então nós vamos tentar fazer a alteração dessa palavra passe, certo? Verifiquem que a palavra passe aqui está criptografada, conforme nós falamos. Independentemente do projeto, cada um sabe como faz essa criptografia, né, em função do seu próprio projeto. A primeira coisa, obviamente, é fazer aqui um update, né? Update bad users, né? Obviamente, que é a tabela set, o nome da nossa coluna vai ser o quê? User, né, pass. Feito isto, o que depois vamos ter que fazer? Estamos a tentar dizer para que os dados inseridos na tabela elas sejam criptografados. Obviamente aqui nós vamos utilizar o MD5 nesse contexto. O meu projeto foi desenvolvido utilizando a normalização MD5 para a criptografia dos dados. Eu poderia utilizar, por exemplo, o SHA-1 ou poderia utilizar simplesmente o cripto, né? Simplesmente, dependentemente daquilo que cada um utilizou para desenvolver o seu projeto. Feito isto, né, abro parênteses, né, e colo a minha palavra passe. Feito isto, né, where, nesse contexto que é a condição, estamos a dizer que nessa condição vai ser a BD user, sim, a BD user nesse contexto vai ser o quê? Desculpem, aqui está errado. Nesse caso é assim. E a BD vai ser ID em que igual a 1, porque verificamos que o nosso ID aqui é 1. Feito isto, é simplesmente a gente compilar. Se a gente tentar voltar aqui, só tentando comparar o que nós fizemos
com o que ele fez, não existe aqui nenhum segredo. Na verdade, o segredo está aqui. Pelo facto do nosso colega não ter declarado aqui, né, o tipo da criptografia que ele utilizou. Feito isso, também esqueceu aqui, aspas, reto, quando nós utilizamos aqui o modelo da criptografia, quer dizer que os nossos dados devem estar dentro da criptografia. Mas se nós estivermos dentro de aspas retos, ou retas, ou sei lá, altas, sei lá, whatever. Então, em função disso, o nosso colega aqui falhou em função deste, né, e dessas aspas retos. Então, o nosso dado está correto, é só a gente compilar. Se a gente compilar, verifiquem que nós já temos sucesso nos nossos próprios dados. Ok? Espero ter ajudado de alguma forma. Então, estamos juntos. Força aí.